Ok. Sorry. Orlando is... Orlando tá gravando. Muito bem, super obrigado pela presença de todos e todas. Queria aqui manifestar, em primeiro lugar, a minha felicidade, minha satisfação, meu prazer de estar aqui nesta noite com vocês, lançando o livro Angústia do Precariado, que acabou de sair. Esse é o primeiro lançamento oficial do livro. E agradeço a presença de todos e todas. E a minha alegria é ainda maior porque a gente vai celebrar esse momento com uma palestra do professor Michael Burawoy. Dispensa maiores apresentações, mas é professor do Departamento de Sociologia da Universidade da Califórnia em Berkeley, lecionou em vários lugares do mundo e também trabalhou em vários lugares do mundo, como operário, enfim, como fazendo pesquisa, observação participante, pesquisa em locais de trabalho, um dos grandes experts em classe trabalhadora, uma referência para quem trabalha com trabalho, mas não apenas, também para quem gosta de teoria sociológica. E o Michael tem alguns livros publicados em português, aqui, enfim, no Brasil, naturalmente, e dois deles, aliás, acho que um só está disponível ali na banquinha, que é o Máximo Sociológico, que foi lançado pela editora Alameda alguns anos atrás, então está à disposição de vocês. Ok? Eu queria agradecer em nome do Departamento de Sociologia, em nome da Vice-Reitoria, que proporcionou a presença do Michael aqui essa noite conosco, e passar então a palavra para o professor Michael Burawoy. Eu vou tentar, na verdade eu sou péssimo fazendo isso, eu vou tentar, se vocês acharem conveniente, fazer uma tradução consecutiva. Enfim, vou tentar sintetizar um pouco as palavras do professor Michael Burawoy, mas mais para ajudar a compreensão daqueles que não têm muita fluência em inglês, do que propriamente para fazer uma tradução, porque realmente eu sou péssimo fazendo isso. Mas, de qualquer maneira, é isso. Vou passar, então, para o professor Michael Burawoy. Michael? Ok. Oh. All right. Thank you very much, Hui. I have no idea what you said, but I'm sure it was very nice. But I should actually introduce Hui Braga to you. He is a very brave sociologist who came to America and went to the middle of Pennsylvania to study the poor white population, the working class white population. It's great that Brazilian sociologists should be going to the United States and studying the working class in the United States, rather than American sociologists coming here and making their career on the basis of studying Brazilians. Now translate that. Ele está dizendo que ele é que deveria me apresentar. Enfim, ele me apresentou, dizendo que eu sou um sociólogo que foi até os Estados Unidos estudar a classe trabalhadora branca nos Estados Unidos, no meio da Pensilvânia, e que isso é alguma coisa interessante, enfim, tendo em vista o fato de que normalmente são sociólogos do norte, global, enfim, americanos, que vêm para o Brasil para estudar a gente, enfim, então isso é algo interessante. And his book is outside, and it's very cheap, so you should all be buying it, or unless you get pirate copies on internet. E o livro está lá fora, bem barato, e vocês deveriam comprar ao invés de ficar baixando sites piratas aí pela internet. Anyway, it's great to be with Hui here, and it's great to be in U.S.P. It's about 8 years since I was here last, and I always associate U.S.P. with something very, very special. Ele está dizendo que é legal estar aqui, é ótimo estar aqui. Ele esteve aqui 8 anos atrás e ele sempre associa as vindas dele, sempre associa a universidade a USP a uma coisa muito especial. Student strikes. Greves estudantis. There's no other university in the world that has more student strikes than USP, as far as I know.
Então, tanto quanto ele sabe, não existe outra universidade do mundo que tenha tantas greves estudantis quanto aqui a USP. So I was delighted to hear there was mobilization in the building just now. Então ele está super feliz porque tem mobilização estudantil aqui no prédio agora. And what is more incredible is that the mobilization was to improve your education by recruiting more professors. E o mais interessante é que a mobilização de agora é para, enfim, melhorar a educação de vocês, dos estudantes, né, através da contratação de mais professores. I find that incredible because I come from the University of California where we had a huge strike, 48,000 graduate students. O Michael disse que é mais interessante ainda porque ele vem da Universidade da Califórnia, onde acabou de ter uma enorme greve de 48 mil estudantes. 48 mil instrutores de ensino. And their demand was for higher wages for their teaching, for child subsidies, for health, but not to improve their education. As demandas eram por aumento dos salários desses instrutores de ensino, por apoio às crianças, provavelmente os filhos, né, dos instrutores de ensino, e por saúde, seguro-saúde, né, e não por contratação de professores, ou, enfim, eram mais demandas materiais, vamos dizer assim. Anyway, so I'm very happy to be here, and I'm very happy to be here to talk about my favorite theorist, W.E.B Du Bois. Now, you may think it's Du Bois. It's Du Bois, okay? That is how he wanted his name to be pronounced. Enfim, ele tá feliz de estar aqui para falar sobre o teórico favorito dele, que é W.E.B Du Bois, e não de Bois, como a gente costuma dizer aqui, né? Mas o Du Bois gostaria de que o nome dele fosse pronunciado de maneira apropriada, Du Bois. He was an extraordinary African-American sociologist, historian. In fact, how many people here have heard of Du Bois? Quantas pessoas aqui... Escuta, bom, vocês entenderam. He is superfluous. Yes. Totally, always. All right, so if you've heard of Du Bois, what have you heard about Du Bois? O que vocês escutaram sobre Du Bois? Aqueles que escutaram, naturalmente. In Portuguese. Em português. Come on, you can't just hear, you got to know. Vamos lá, pessoal, vocês não... Diga. Nowadays, we actually have one lesson of Du Bois in Sociology 3. It's One lesson. yes. What do you mean? Sociology 3 is like modern sociology. So begins with Parsons and ends with Charles Seeley. And we have just one lesson about it. Just one lesson. Well, I hope when I leave there will be more than one lesson. Está dizendo que agora em Sociologia 3 tem uma aula, né, sobre Du Bois, e o Michael está dizendo que espera que quando ele deixar aqui a USP tenham mais aulas. Well, he wrote, I mean, do you remember any of you remember anything he wrote? Does anybody remember? You get a gold star. Anybody remember anybody think? Yeah. I've been reading the Black Reconstruction in America. Oh, wow. That is ambitious. Are you in sociology? He's a former student of mine, PhD student. Oh, is it one of who's students? A PhD student. Well, Black Reconstruction is his magnum opus, we might say. O Black Reconstruction in America é a obra-prima do Du Bois. And I will talk about that as we go through. Perhaps in Portuguese, I think there is the souls of black folk is translated. Em português foi traduzido As Almas do Povo Negro. And the other one that's translated, as far as I know, is the Philadelphia Negro. E o Negro da Filadélfia também foi traduzido. Anyway, I will talk about these. Ele vai falar sobre esses livros. So let me just say a little bit about Du Bois before I get into the point of my talk. Falar um pouquinho sobre a biografia do Du Bois antes dele. He was born in 1868. Ele nasceu em 1868. In Massachusetts, in a largely white community. Em Massachusetts, numa comunidade principalmente branca. And didn't face severe racism that, of course, was
took place in the southern states. Ele não enfrentou uma discriminação racial séria comparada, né, com aquilo que acontecia no sul dos Estados Unidos. In fact, he thought perhaps that African Americans were superior to whites because he was superior to all his fellow students. Ele provavelmente pensava que ele era superior do que os americanos brancos, porque ele de fato era superior aos colegas dele, estudantes. Yeah. And he died in Africa, in Ghana, in West Africa. Ele morreu em Gana, na África Ocidental, in 1963. em 1963. He became an enemy of the US state and went into exile for the last 2 years of his life. Ele se tornou um inimigo dos Estados Unidos e acabou se exilando nos últimos 2 anos da vida dele. And during his life, he had a most extraordinary existence. E durante a vida dele ele teve uma existência extraordinária. He was a scholar of history, of sociology. He was educated at a black university called Fisk, then at Harvard University, the first African American to get a PhD, and then at the University of Berlin. Então, ele se formou numa universidade negra chamada Fisk, depois foi para Harvard, terminou em Berlim, continua os estudos dele em Berlim. And he was a public intellectual. Era um intelectual público. He was the editor of the magazine of the famous civil rights organization that he founded, the NAACP. Ele era o editor da revista do NAACP, a National National Association for Advance of Colored People. Era a Associação Nacional pelo Progresso do Povo Negro, o povo de cor. Enfim. So he was an editor, he was a novelist. Ele era editor, ele era romancista, escrevia, enfim, and a poet, poeta, as well as being a historian and a sociologist. Tanto quanto ele era também historiador e sociólogo. He was an activist, a political activist. Ele era um ativista político. Civil rights with the NAACP. Pelos direitos civis. Socialist. Socialista. A Pan-Africanist. Pan-africanista. And a peace activist after the Second World War. E um ativista pela paz depois da Segunda Guerra Mundial. And as a peace activist, he came to be identified with the Soviet Union and as such became an enemy of the US state. E como ativista pela paz, ele acabou se identificando com a ele acabou sendo identificado com a União Soviética e se tornou uma espécie de inimigo do governo dos Estados Unidos. W.E.B Du Bois is all the rage in the United States of America. All the rage. He's suddenly become a big figure in. W.E.B Du Bois se transformou numa grande figura nos Estados Unidos. He had for a long time his contributions were distorted, his presence was denied, and now there is a movement, a Du Boisian movement in many different disciplines. Durante muito tempo nos Estados Unidos, as contribuições dele foram distorcidas, foram mal conhecidas, mas agora é diferente. Existe um movimento W.E.B Du Bois nos Estados Unidos. Which is a reflection of the changing character of sociology and other disciplines in their interest and focus on African Americans. O que acaba refletindo um pouco essa mudança, né, nas ciências sociais, na sociologia, etc., que está mais envolvida refletindo o interesse das pessoas pelas questões raciais. In the United States, there is a movement of decolonizing the disciplines, and Du Bois figures prominently in that process. Nos Estados Unidos eles tem esse momento de descolonizar as disciplinas, né, em especial das humanidades, e o W.E.B Du Bois é uma figura central desse processo. I have 4 projects around Du Bois. Ele tem 4 projetos em torno de Du Bois. The first is the project of public sociology, that he was a sociologist who brought the meaning and significance of sociology beyond the academy to a much broader population. He was the major intellectual figure from about 1915 on amongst the African American population. So public sociology, he defines the very meaning of a publicly engaged sociologist. O primeiro projeto é sobre a sociologia pública do Du Bois. Ele é uma figura
chave desse processo de interagir com públicos mais amplos do que propriamente os públicos acadêmicos, e a partir de 1915 principalmente. Ele é uma espécie de intelectual público nesse sentido, e o primeiro projeto é sobre isso, sobre a sociologia pública. And the second project I have is to do with his theorization of race, class, and capitalism. And today will be more like race, class, and imperialism. O segundo projeto é sobre a teorização dele dessa relação entre raça, classe e capitalismo. The third project is indeed the project of decolonizing sociology. O terceiro projeto é sobre a descolonização da sociologia. What does it mean to bring Du Bois into sociology? Does that mean you eliminate Marx, Weber, and Durkheim, who did not have the same conceptions and importance of race, or for that matter, of imperialism? Well, no, we'll give Marx imperialism. But the point is that the question is, what do you do when you bring in somebody who's excluded, who represents a whole different vision of society and of the world? Do you get rid of the old, or do you reconstruct the old? O terceiro projeto é sobre descolonização da sociologia, ou seja, qual o sentido de trazer Du Bois para a sociologia. Isso significa não, evidentemente, excluir Marx, Weber, enfim, os teóricos clássicos da sociologia, mas trazer uma questão que é crucial, né, para a discussão sociológica, que é o problema da raça, né? Então, qual é o sentido disso para a teoria sociológica? And we can talk about that for a few more hours afterwards. The fourth project is what I call the Black Marxist project. That Du Bois was actually, for the last 30 years of his life, a clearly self-identified as a Marxist. And there is a lot of interest in him as a Marxist, including the work of Black Reconstruction. And he, perhaps today, in my view, should be grouped with other, quote, black Marxists who were trying to understand the world from the perspective of the black colonized. And the others would include people you may or may not know about: Frantz Fanon, C.L.R. James, Oliver Cromwell Cox, Stuart Hall. These are all a family, a tradition of black Marxism. So that is my fourth project, to understand what they have in common and how they develop their ideas in conversation with one another. O quarto projeto é sobre o que o Michael está chamando marxismo negro, né? Nos últimos 30 anos de vida de Du Bois, ele foi claramente influenciado, ou claramente um autor marxista, né? Então a ideia é que isso é muito claro no Black Reconstruction in America, no livro, né? Então a ideia é basicamente inseri-lo numa tradição, né, marxista negra, que inclui outros autores, né, como Frantz Fanon, C.L.R. James, Oliver Cox, Stuart Hall. Good. Now, the one point I want to convey to you is that there is no one W.E.B Du Bois. There are many W.E.B Du Boises, and he continually changes his understanding of the world, the local, the national, and the global. And he continually reflects upon his own place in that world. His ideas are changing, and he is very self-conscious of the way his ideas change. There is a tendency to say there's only one Du Bois, and people pick on one Du Bois. But the most interesting thing about Du Bois is the way his ideas develop over his 96 years. Então, o Michael queria, na verdade, enfatizar o fato de que existem muitos Du Bois, não existe apenas um Du Bois. Geralmente as pessoas pegam uma única interpretação de Du Bois e enfim, meio que extrapola, mas é muito importante perceber que ele próprio mudou a percepção dele, enfim, por exemplo, em relação ao local, nacional, global, e em relação também à sua posição no mundo, né? Ou seja, ele foi atualizando as ideias, mudando as ideias, e durante os seus 96 anos... 96 years of life?
Durante seus 96 anos de vida, ele mudou bastante. Não dá para você falar num único Du Bois, tem que falar em vários Du Bois. Perhaps it's 95. Ok. Provavelmente 95, mas tudo bem. É bastante tempo. So his position changes as he involves himself in different politics as the world is changing. And that leads to all sorts of inconsistencies and paradoxes. A sua posição muda conforme, enfim, a orientação política de vários lugares. Ele vai se engajando com a orientação política de vários lugares, e isso cria alguns paradoxos. One of the most interesting, he's got many interesting paradoxes, but one of the most interesting ones is the Du Bois in Brazil. Dos paradoxos mais interessantes é o Du Bois sobre o Brasil, enfim. W.E.B Du Bois embraced Brazil as what? Racial democracy. O Du Bois ele acolheu, né, enfim, acolheu o Brasil como uma democracia racial. Ele interpretava o Brasil como uma democracia racial. And was influenced by and influenced Gilberto Freire. Ele foi influenciado e influenciou Gilberto Freire. He first came in touch with a Brazilian who talked about miscegenation and mixed race in 1911 at the International Race Congress, or the Universal Race Congress, a fellow called João Batista Lacerda. Em 1918, ele participou... 1911, desculpa. Em 1911, ele participou do primeiro Congresso Universal sobre as Raças e teve contato com João Batista Lacerda. And his embrace of racial democracy rested on his view that miscegenation was the key to the possibility of an interracial democracy. Ele percebeu, enfim, a miscigenação brasileira como uma espécie de possibilidade de interrelacionar as diferentes raças. And he saw miscegenation as the antithesis of the segregation that he experienced in the United States. Ele percebia a miscigenação como antítese da segregação que ele experimentava nos Estados Unidos. And he insisted on the argument that miscegenation, mixed races, are not degenerate, as was said in the United States, but they are actually, there is no sort of fixed races, there are multiple races, and miscegenation does not imply any inferiority. E ele entendia que a miscigenação, ao contrário da percepção que existia nos Estados Unidos, não era uma fonte de degradação, mas era algo positivo, enfim, uma espécie de possibilidade de solução para os conflitos raciais. As his life went on, he realized that actually miscegenation does not necessarily imply racial democracy. Conforme a vida dele foi passando, ele percebeu que miscigenação não necessariamente implicava democracia racial. And he slowly but surely over his life began to realize that miscegenation and racism can go together in Brazil. E devagar, mas enfim, seguramente ele percebeu que miscigenação poderia ser, enfim, interrelacionada com a reprodução de opressão racial no Brasil. And I'm very influenced by a Brazilian sociologist studying in the United States, Juliana Gois. Perfect, thank you. Gois, who wrote a wonderful essay which you may want to read. It's, I think, only in English at this point, in the Du Bois Review. And she explains this in terms of Du Bois's own elitism, that he identifies with the emergent white ruling class in Brazil that sought to project Brazil as a racial democracy based on the process of whitening, all of which you know only much better than I. Michael está muito influenciado por um ensaio que foi publicado na revista Du Bois, nos Estados Unidos, por uma socióloga brasileira chamada Juliana Gois, que interpretou essa posição dele como parte do elitismo dele mesmo, né, do próprio Du Bois, que via a elite branca. Michael, I skipped the last part of your the whiteness. The Juliana Goes argues that Du Bois' elitism leads him to identify with
the ruling class in Brazil O that was elitismo, projecting. ok, perfeito. O elitismo do Du Bois o levou a se identificar com a elite brasileira. And I'm going to suggest to you, if I have the time, that there's an alternative explanation, and that is to do with Du Bois's concern with imperialism and anti-imperialism. E se ele tiver tempo, ele vai explicar, vai tentar contextualizar essa posição relacionando o Du Bois ao imperialismo e ao anti-imperialismo do Du Bois. There is one concept that Du Bois develops in the souls of black folk, the concept of double consciousness. Existe um conceito que o Du Bois desenvolveu nas almas do povo negro, que é o conceito de dupla consciência. He speaks of African Americans as, on the one hand, he would use the word Negro, on the one hand Negro, on the other hand American. That these two souls in the same body are in conflict with one another. Ele explica que os afro-americanos eles têm uma dupla consciência, né? Uma parte deles é uma consciência negra e outra parte é uma consciência americana. I want to suggest to you, and I'll try and show that he himself had a triple consciousness. O Michael vai sugerir que ele próprio, Du Bois, tinha uma tripla consciência. He was middle class, well educated, middle class. Ele era classe média, racialized subject. Ele era um sujeito racializado. Within an imperial nation. No interior de uma nação imperial. Race, class and imperialism are themselves circulating and shaping his existence. Raça, classe e imperialismo moldou, né? And he resolves those contradictions between the three in different ways as his life moves on. E ele levou essas três questões, essas contradições ao longo da vida dele para onde ele olhava, para onde ele ia. And what I want to do, if I possibly can, I've got 15 minutes or so, 15, perhaps 20 minutes, to try and show you how his ideas develop and how we have to understand his commitment to racial democracy in Brazil is to do with his position in the United States. O Michael vai tentar, nos próximos 30 minutos, mostrar como que essa posição dele a respeito da democracia racial no Brasil tem a ver um pouco com as questões que ele estava enfrentando nos Estados Unidos. And I'm going to stand up now because you must be already getting tired. Okay. Okay. Now look. So I'm going to give you on a PowerPoint his whole life. Ele vai dar um PowerPoint pra gente da vida inteira dele. Okay. Let's begin at the beginning. Vamos começar do começo. So, W.E.B Du Bois. Race, this is the Philadelphia Negro, TPN, the Philadelphia Negro. And that is a case study of the 7th ward populated by African Americans, the 7th ward of Philadelphia. And it's a study he did in the 1890s, published in 1899. É um livro que foi publicado em 1899, Filadélfia Negro, que é sobre um bairro da Filadélfia ocupado por negros, uma comunidade ocupada por negros. É considerado um trabalho canônico na sociologia urbana. E ele pode passar as próximas 3 horas falando dele. Mas ele queria falar sobre uma coisa. What is really original to Du Bois to study the stratification of African Americans in the 7th ward. O que é importante é explicar como que o Du Bois ele estudou a estratificação nesse distrito lá da Filadélfia. A estratificação do povo dos negros nesse distrito. So he had an elite, often identified in his language, the talented 10, elite like himself. Ele tinha uma elite, ele olhava e percebia uma elite que ele identificou como sendo os 10% talentosos. And then at the very bottom of this hierarchy is the submerged 10th. E na base dessa hierarquia existiam os 10% subalternos, submersos. And in between there is 2 classes or 2 status groups. One is the stable working class. Esses 10% de cima e embaixo existiam 2 classes, uma era a classe trabalhadora mais estável e outra era o pessoal mais precário. He's the elite and he identifies himself as a very cultured and he was
a very cultured African American, and therefore insisted that he belonged with the corresponding white elites. Ele era um homem negro muito inteligente, muito educado, e ele se identificava com a elite branca. Ele percebia ele próprio como elite. To study the Seventh Ward scientifically, he interviewed 2,500 people in a period of about a year. He did a scientific study, the nature of which did not exist at the time. He thought the science would deliver enlightenment to the whites. The whites would then realize, when they read this, that actually blacks are human like whites and respond to the conditions of their existence. Ele na verdade, tendo em vista essa posição dele, né, a pesquisa, ele conversou, enfim, entrevistou mais de 2.000 pessoas, e ele queria mostrar para a elite branca, para os brancos, né, que os negros eram pessoas normais, enfim, eles eram iguais nesse sentido. So, he argued that there should be some collaboration between whites and the elite of African Americans to advance African Americans' interests. Ele considerava que deveria existir uma espécie de pacto entre a elite branca e a elite de afro-americanos a fim de desenvolver as condições dos próprios afro-americanos. And he thought that African Americans should be socialized and educated to behave in a, quote, civilized manner. Ele pensava que os afro-americanos deveriam ser educados, civilizados de uma maneira civilizada. Just as he expected whites to actually believe in their own ideology of equality of opportunity. Porque ele considerava, ele levava a sério que os brancos, enfim, acreditavam na sua própria ideologia de igualdade. But the problem was there was no communication between black and white. Mas não existia comunicação entre os brancos. Segregation. Existia segregação. Miscegenation would be some sort of alternative way in which black and white could communicate with one another. A miscigenação poderia ser uma alternativa, a forma como os brancos e negros poderiam se comunicar entre eles. Because what he found was that whites were not interested. Porque ele descobriu que os brancos não tinham interesse em conversar com os negros. They were not interested in changing their views of blacks. Ele não tinha interesse em mudar a vida dos negros, enfim. So this was a bit of a sad ending. This was the end of him being really a sociologist. He, at the time, had developed the famous Atlanta School, and it is now claimed that Du Bois was the original founder of American sociology. But it is at this very moment that he decides that sociological science is not going to deliver a interracial society. Ele percebeu que, de uma maneira amarga, que a sociologia não vai, enfim, entregar esse tipo de sociedade mais igualitária, miscigenada, etc. E num período, né, em que ele estava fundando a escola de Atlanta. So sociology didn't work. He was actually denied resources in the university, and he thought the university was itself very limited as a place to actually change the world. And he thought there were too many pressing problems that have to be dealt with in the political arena. A sociologia não estava providenciando recursos e ele percebeu que ele tinha que ir para a arena política. So we come to The Souls of Black Folk, 1903. Então ele vai, né, chega em 1903 no livro, né, As Almas do Povo Negro. He's now appealing to whites through literary essays, beautiful essays about the lived experience of African Americans. Então, nesses belos ensaios, ele está apelando para os brancos, né, enfim, mostrando a vida dos negros. And I really recommend, if you get a chance, to read them. I have no idea what the translation is like, but you will definitely get you will be enlightened.
vocês vão ficar iluminados com a leitura das Almas do Povo Negro, porque realmente são ensaios muito bonitos. E ele não sabe como a tradução é em português, mas vocês vão adorar, vão gostar. There are essays about the death of his firstborn, again a result of the racist society in which he lived. Tem um ensaio sobre a morte do seu primogênito como, enfim, resultado da sociedade racista em que ele There vive. are essays on segregation, the same sort of argument made in the Philadelphia Negro, but in given a richness of day-to-day life of African Americans. Ele oferece também ensaios sobre a segregação de um jeito muito rico no cotidiano da vida dos negros. There are essays on the double consciousness I referred to earlier. Tem ensaios sobre a dupla consciência, como ele mencionou antes. But the essay I want to refer you to is the essay where he talks about the stratification of African Americans once again. Mas o ensaio que ele gostaria de destacar é o ensaio sobre a estratificação dos afro-americanos. This is an ethnography of rural life in Georgia. É uma etnografia da vida rural na Geórgia, no sul dos Estados Unidos. And he there describes not a stratification based on status, but a stratification based on class and relations to the means of production. Ele não mostra a estratificação em termos de status, mas em termos de classe social relacionado aos meios de produção. In the cotton economy, which is based for African Americans at that time on credit. E na indústria do algodão, naquela época, era baseada nos negros uncredited. A credit economy. Basically, the cotton became, it was basically what we call sharecropping. Então, o que ele chamava sharecropping é a produção sharecrop. É tipo meeiros nos Estados Unidos. É como se você arrendasse uma terra e, enfim, produzisse nessa terra arrendada. African Americans producing cotton, a share of the cotton goes in the form of rent to what turned out to be absentee landowners. Os negros produzem o algodão, mas eles têm que pagar uma espécie de aluguel para o proprietário da terra. So this is already beginning a Marxist account of rural stratification. É o começo da observação dele marxista, né, sobre a estratificação. Much more critical of the stratification system than the Philadelphia Negro. Muito mais crítico do que a análise da estratificação que a gente encontra no negro da Filadélfia. And the ideas in the souls of black folk are indeed much more critical of the United States than the Philadelphia Negro. E as ideias que ele tem sobre os Estados Unidos são muito mais críticas nas almas do povo negro do que na Filadélfia, no negro da Filadélfia. But still he's trying to persuade whites that African Americans are human beings with human emotions, similar to the emotions of white people, of people elsewhere. Mas ainda assim ele continua tentando, enfim, convencer os brancos de que os negros são pessoas, enfim, como outras quaisquer, e que esse é um caminho. This is probably the most widely read of his books to this day. Provavelmente esse é o livro mais conhecido, mais lido, né, do Du Bois até hoje. But he realized that this book too is not reaching whites. It's not leading to social transformation, and that he has to leave academia in 1910, the University of Atlanta, where he is. And during this period, from 1903 to 1910, he becomes ever more politicized in civil rights movement. Ele percebeu que essa estratégia não estava alcançando os brancos, ele precisava se tornar mais politizado. E em 1910 ele decide sair da universidade. So he leaves in 1910 and becomes a founder member of the NAACP and becomes the editor of the Crisis magazine from 1910 to 1934. 24 years he is editor of this magazine that becomes the most widely read magazine by African Americans. And he becomes a leading African American intellectual as soon as Booker T. Washington, and I can't get into this, but anyway, Booker T. Washington dies in 1915, who is the more reformist and conservative competitor for the leading position in
African American intellectual life. When he dies, Du Bois takes over the mantle. Ok. Entre 1910 e 1925, ele foi o editor da revista Crisis, né, da revista Crisis, que é a revista foi a revista mais lida, né, pelos afro-americanos nos Estados Unidos. E em 1915, o Booker T. Washington morre, e era uma espécie de competição entre o W.E.B Du Bois e o Booker T. Washington a respeito de quem iria liderar intelectualmente as perspectivas dos afro-americanos nos Estados Unidos. Ele não pode entrar nessa discussão, mas que de qualquer maneira faz parte desse contexto. So now he leaves, he becomes a political figure, and what is important, he forgets about talking to whites, and now he's talking to African Americans themselves. O mais importante é que ele deixa a universidade, enfim, assume essas posições dentro do movimento de progresso do povo negro, se torna editor, ele para de se endereçar, né, enfim, aos brancos e começa a conversar com os negros. And rather than trying to demonstrate to whites that African Americans are human, he now argues, demonstrates to African Americans that whites are inhuman. E ao invés dele ficar tentando convencer os brancos de que os afro-americanos são humanos, né, ele agora passa a tentar convencer os negros de que os brancos são desumanos. It's not that they just are inhuman or barbaric vis-a-vis whites, that is, vis-a-vis African Americans, but they are barbaric vis-a-vis each other. Ele está dizendo que os brancos não são apenas bárbaros, né, em relação aos negros, mas eles são bárbaros em relação aos próprios brancos. And his evidence is World War I, in which white European countries, struggling for control of Africa, behave in the most brutal way towards one another. E o argumento dele, o exemplo que ele dá, é a Primeira Guerra Mundial, em que os países brancos, enfim, barbaramente lutaram entre eles para tentar controlar a África. So now there is a fundamental break. Some of people like Eve will know the word epistemological break. A break in Du Bois's writings when we turn to the little book called Dark Water. Então acontece uma espécie de corte epistemológico na produção do Du Bois a partir de um livro curto, né, chamado Dark Water. So now the very concept of capitalism, which has been absent from his earlier works, enters into his analysis. Então a ideia, o conceito de capitalismo entra na análise dele. But it is racialized capitalism. Mas é um capitalismo racializado. And again, I could talk about these. You must read this. Vocês devem ler Dark Water. I mean, you must get somebody to translate it into Portuguese. Alguém tem que traduzir isso em português. It is a sin. A sociological sin that it is not translated into Portuguese. É um pecado que isso não tenha sido traduzido ainda para o português. You hold I will. Professor Braga responsible for this. Eu estou, enfim, responsabilizado por fazer isso. Every week you must ask him who is translating it. Toda semana vocês têm que me perguntar se eu estou traduzindo o Dark Water. E diga-se de passagem, é dificílimo traduzir Dark Water, mas enfim, de qualquer maneira eu vou tentar. All right. Okay. So there are two essays I want to refer to here, and I'm already over time. Let me just get through this. The Souls of White Folk, very famous essay, perhaps the most famous of his essays. Ele vai se concentrar em dois ensaios de Dark Water. O primeiro é as almas do povo branco, que talvez seja o ensaio mais conhecido do livro. Now he takes an aggressive stance towards white supremacy. Ele, enfim, se endereça de uma maneira muito determinada à questão da supremacia branca. Two types of imperialism. E fala sobre dois tipos de imperialismo. The imperialism based on slavery and then the imperialism based on colonialism. O imperialismo baseado na escravidão e o imperialismo baseado no colonialismo. The Souls of White Folk is the foundation in the United States and other countries of whiteness studies. Esse ensaio, né, é a fundação, é a base, né, nos Estados Unidos e em outros países sobre os estudos dos brancos. So rather than focusing in this essay, rather than focusing on African Americans, he is now focusing on the dominant group, white supremacists.
Ao invés dele, enfim, ficar observando, focando nos negros, nos afro-americanos, ele resolve focar nos brancos supremacistas. How they have systematically exploited and expropriated to deliver themselves a sense of their own power and their sense of ubiquity and their sense of they believe, Du Bois says, in the religion of stealing from others, from the colonized. Basicamente ele foca na ideia de que os brancos eles criam uma espécie de crença nessa ideia de que eles podem roubar outros povos. The other essay I want to refer to is of work and wealth. O outro ensaio é sobre trabalho e riqueza. And this is an essay about the race riot at East St. Louis. É um ensaio sobre o conflito, né, em St. Louis. Riot não é só um conflito, mas é tipo uma insurgência em St. Louis. 1917. Em 1917. And the argument here is there are three actors: white capital, white labor, and black labor. And they're organized in this segregated labor market. Tem três atores: o capital branco, o trabalho branco e os afro-americanos. White capital, white labor, a labor aristocracy, and then a impoverished black working class that is always threatening to displace the white workers. É isso. Capital branco, os brancos, os pobres, negros, a elite, a elite da classe trabalhadora, os trabalhadores negros empobrecidos. And the heart of this is the conditions under which white labor and black labor may actually unite. E o coração disso é como, né, os trabalhadores brancos e negros podem se unificar, podem se unir. And it looks like it's going to be a very difficult project. E ele percebe, ele entende que isso é um projeto muito difícil. These are the two crucial essays. Now, the one thing that is very important about this one is the conclusion he draws. A questão essencial desse segundo ensaio é a conclusão a qual ele chega. He says that we need a socialism that will transcend the capitalism that generates the segregated labor market. Ele chega à conclusão de que é necessário um socialismo que vá além, que transcenda o capitalismo que gera essa segregação no mercado de trabalho. So romantic socialism, perhaps drawn indirectly from the German ideology of Marx and Engels. Provavelmente ele se inspirou na ideologia alemã de Marx e Engels, uma espécie de socialismo romântico. And he insists how important it is that we develop a democracy, which means democratizing public ownership, creating public ownership of enterprises democratically controlled by workers. Very radical idea compared with his earlier ideas. Ele defende a ideia de que é necessário democratizar a produção de bens públicos. Ele aposta nisso e é uma ideia muito mais radical do que ele estava acostumado a defender. So many of the essays in this book are really about the character of socialism, and I won't say any more about that because I haven't got any time. A essência do livro é exatamente sobre essa questão do socialismo. But one thing is important is he says there will not be socialism through the Socialist Party. Ele diz que não vai haver socialismo através do socialismo do Partido Socialista. It's very critical of socialists for postponing the race question till after the conquest of capitalism. Ele é muito crítico dessa ideia de que você só vai superar enfim, você pode adiar, né? O socialismo pode adiar a questão racial para depois do socialismo, para depois da revolução, sabe? Yeah. So, now what am I supposed to do? I'm supposed to, I'm halfway there. Ele está no meio do caminho, sabe exatamente o que vai fazer agora. Shoot. Let's see if I can do this quickly. Let's try, at I'll least. give you an idea. You know, I'm only introducing Du Bois to you so that you might be interested in reading more about him and the extraordinary range of his theories. So let me. All right. What's next?
Black Reconstruction, your favorite book? No, okay, maybe. Black Reconstruction, the magnum opus, very thick, 700 pages. Ele vai falar então de Black Reconstruction in America, que é um livro muito grosso, assim, sei lá quantas páginas. I could spend 5 hours talking about this book. Ele podia ficar falando 5 horas sobre o livro. But we won't spend, don't worry, don't panic. Não entre em pânico, não vai acontecer isso. The United States is north and south, and what he argues is that the Industrial Revolution in England in the 18th century generates what? The need for what? For Cotton. cotton. Well done. He's a clever professor. Good, good, good. Ele está dizendo que os Estados Unidos são norte e sul e que a Revolução Industrial do século XVIII criou a necessidade por algodão. So after the end of the slave trade in 1807, there is an intensification of slavery. Depois do fim do tráfico de escravos em 1808, houve uma intensificação do tráfico de escravos, contraditoriamente. And that, in a sense, is a segregated labor market that develops intensively for the first half of the 19th century. Primeira metade do século XIX houve essa intensificação da segregação do mercado de trabalho. But as the demand for cotton increases, so what happens is there is an expansionist move in the South by the plantation owners, and that expansion collides with the interests of the North, who are interested in industrial capitalism. Então, enquanto vamos dizer assim, o interesse, né, por produção de algodão crescia no sul dos Estados Unidos, isso aí acabou fazendo com que os proprietários do sul dos Estados Unidos eles entrassem em conflito com o norte dos Estados Unidos. And I should add then that is the foundation of the Civil War, the clash between the expanding planters and the capitalists wanting to contain slavery within a predetermined regional boundary, regional area. Essa é a essência da Guerra Civil Americana, na qual essa expansão, né, das plantations, sistemas de plantation do sul dos Estados Unidos entra em contradição com o interesse dos capitalistas no norte de manter esse sistema de plantation confinado ao sul. And there is a split market in the north which I cannot go into now. Existe uma separação do mercado do norte que ele não pode falar agora. White capital, white labor, black labor. Capital branco, trabalho branco e trabalho negro. The Civil War takes over. Now, why does the North win the Civil War? Du Bois argues that it is the desertion of African American enslaved population from the plantations. 500,000 of the 4 million enslaved desert the plantations, join the northern armies, and that, Du Bois argues, is the pivotal factor that allows the North to win the Civil War. It is the agency of African Americans. And he has a chapter called The General Strike. He's trying to analogize, you summarize it. Yeah, he tries to analogize this exit from slavery to a proletarian revolution. And that's why he calls it a general strike. They become crucial in the North winning the Civil War. A questão principal que o Du Bois argumenta, a maneira como ele interpreta a vitória do Norte, né, sobre o Sul, foi que houve uma espécie de deserção em massa dos negros do sistema de plantation do Sul, que os negros se juntam às forças do Norte. E isto, 500,000 de trabalhadores negros desertam e vão para o Norte. E isso faz com que a agência, né, a ação dos escravizados se transformem no ponto central da superação, da escravidão e da vitória do Norte. Ele chama esse movimento, né, de deserção em massa de greve geral. Brilliant. So let's move on. The Civil War is won.
is one in 1865. In 1863, there's the Proclamation of Emancipation by Lincoln. So with the victory of the Civil War, slavery is abolished. And African Americans, slowly but surely through 13th, 14th, and 15th Amendments of the Constitution, African Americans become citizens, and they are also guaranteed non-discrimination against voting. So they are part of the electorate. Em 1863 tem a proclamação, em 1864 a Guerra Civil. Durante a Guerra Civil, os afro-americanos são proclamados emancipados, né? E depois da Guerra Civil, eles são considerados cidadãos iguais em direitos. And the period from 1865 to 1876 is the period of Reconstruction. E o período entre 1865 e 76 é o período da reconstrução nos Estados Unidos. Historians of the time, and for many years later, os historiadores daquele período, por muito tempo depois, this period as chaos. Caracterizaram esse período como caótico. Because African Americans are gaining power, they're gaining access to education, to welfare, as well as poor whites, and so I have to say the racist character of the contemporary historians, the white historians, the dominant ones, characterize this period as a catastrophe. Whereas, of course, Du Bois is doing the opposite, showing the potentiality of an interracial democracy. Os historiadores consideravam esse período caótico porque os negros, os afro-americanos, estavam recebendo, enfim, estavam conquistando poder, educação, etc. E o Du Bois, ele vai dizer exatamente o contrário, que esse era um caminho para uma sociedade interracial. Reconstruction depended upon the support of the North. And then in 1876, as a result of changes in the North, capital decides to pull out and to actually, it's now overcome slavery, it now withdraws the support, and with the help of the Supreme Court, the institutions of Reconstruction are collapsed and we have a new racial order. Então, o período da reconstrução dependia basicamente do apoio das instituições do Norte, né? Mas a partir de um certo momento, o capital do Norte resolve se retirar o seu apoio do período de reconstrução, esse período que garantiu, enfim, poder, educação, etc., cidadania para os trabalhadores negros. Isso fez com que as instituições do período da reconstrução colapsassem. That is the quickest summary you will ever hear of Black Reconstruction. É a síntese mais rápida que vocês jamais ouvirão do Black Reconstruction in America. So what one sees in Black Reconstruction is the idea of a real utopia, an interracial democracy that Du Bois refers to in the end as a splendid failure. É uma descrição dessa democracia interracial que o Du Bois chama de uma falha, de um fracasso esplêndido. All right. Dusk of Dawn, another great book, another autobiography. The theme here is, from our purposes, that was in the 1865 to 1876, that was a splendid failure of interracial democracy. He's writing this in 1935, and he's looking for real utopias, if you will, in the present. Ele vai falar agora de um outro livro chamado o Entardecer do Amanhecer, no qual o Du Bois publica em 1934, e ele pode ser interpretado como uma espécie de utopia, o livro, né? Enfim, como defendendo uma espécie de utopia real ligada a essa questão da democracia interracial. In this book, he declares that he now understands the depth of racism, the psychic and sociological depths of racism that he failed to comprehend. And he now embraces segregation. Nesse livro ele argumenta que agora, finalmente, ele entendeu, né, a profundidade do racismo e embraces segregation and proposes
a new type of economy run by and for African Americans. E agora ele abraça a segregação e defende uma economia dirigida, né, pelos A sort negros. of cooperative commonwealth. Uma espécie de comunidade cooperativa. A planned economy based on the idea that African Americans are segregated. Baseado na ideia de que os afro-americanos são de fato segregados. So whereas in the early work he saw miscegenation as a way of overcoming segregation, now he's given up and now he's endorsing segregation. He's being practical, pragmatic in saying, look, segregation is here, we must now construct an autonomous economy run by and for African Americans. Então, ao invés de acontecer como no começo da vida dele, enfim, em que ele achava que miscigenação era uma solução, agora ele pragmaticamente encara a segregação como algo dado e que ele precisa, na verdade, os negros, os afro-americanos, precisam construir uma economia por eles, para eles. So finally, yes, I got there. Finalmente, finally, we have his development of the second essay in Darkwater, the one about imperialism. agora tem um segundo desenvolvimento em Darkwater sobre o imperialismo. I have no time to talk to you about the contents, but the essential point here is that we have to look at the history of imperialism, and he does that in these two books, in a systematic way, recognizing that actually African Americans had a pre-colonial history, and how that history, how that society was devastated in the first imperialism of slavery, and then in the second when the capital colonized Africa. Nesses dois livros, ele reconhece que a história da África, dos povos africanos, tinha uma pré-história e que o primeiro imperialismo devastou esses povos e que o segundo imperialismo... São dois livros, esse Mundo e a África e Cor e Democracia. Pelo que eu entendi, um é mais dedicado a essa primeira parte, sobre o primeiro imperialismo, o segundo sobre o segundo imperialismo. He argues there can be no democracy in the world until there's democracy in the colonized countries. E evidentemente não pode haver democracia no mundo até que haja democracia nos países colonizados, nos povos colonizados. And he's optimistic about the struggles for independence in Africa. E ele é muito otimista sobre as lutas por independência na África. But there's always a note of skepticism too about whether democracy will be actually delivered in post-colonial countries. Mas ele continua muito cético, enfim, a respeito da maneira como essa democracia vai ser entregue nos países pós-coloniais. Because only with this genuine democracy in post-colonial countries can the labor aristocracy of white workers be undermined. In the labor aristocracy of white workers in the West be undermined. Um pouco do ceticismo é porque ele é cético em relação à ideia de que a aristocracia dos trabalhadores pode ser superada nos países colonizados. Now I should end here, but let me just say this. I started with Du Bois's early notions of the importance of miscegenation and the possibility of a racial democracy in Brazil. Ele começou com essa possibilidade, né, da miscigenação e das possibilidades de democracia racial no Brasil. That idea begins to disintegrate as he becomes more radical, as he sees capitalism as a category, a racialized capitalism, as he sees imperialism, and as he sees the history of the United States. Essa ideia se desintegrou conforme ele foi se radicalizando, percebendo que o imperialismo... Desculpa, esqueci. Very good. Okay, and so the story is that you look actually at look at Du Bois' writings on Brazil, on Liberia in Africa, on Israel, on India, on Soviet Union, on China. You will see an interesting pattern of Du Bois always, in a sense, identifying with those people who are likely to attack imperialist America.
Existe um padrão nesses escritos do Du Bois sobre Brasil, Libéria, Israel, Índia, União Soviética, China. Esse padrão é que esses países eles são interpretados como forças que atacam o imperialismo. And so he sees the same in Brazil. The whole project of racial democracy may be seen, and the emphasis on miscegenation may be seen as a critique of against imperial US. Essa, enfim, interpretação dele sobre a miscigenação do Brasil pode ser interpretada como uma forma de você criticar a situação do imperialismo nos Estados Unidos. And what he does in these analyses of these different countries is misses precisely what he does in Black Reconstruction. O que unifica, né, essas interpretações que ele tem desses diferentes países é exatamente o que ele faz. O que não tem nessas interpretações desses diferentes países é exatamente aquilo que ele observa em Black Reconstruction na América. Where he's talked about class and race and basically divisions within the United States and the conflicts that they generate. Those divisions begin to disappear when he talks about other countries. There's a huge blind spot in Du Bois. Essa coisa que ele vê nos Estados Unidos, que é essa relação entre classe e raça e várias camadas intermediárias, conflitos entre classe e raça, praticamente desaparecem nessas análises que ele faz desses outros países. The paradox of Du Bois. And great theorists have great contradictions. Great theorists have great paradoxes. So this is not somehow a way of dismissing Du Bois, but trying to understand why he had these blind spots. What was the politics behind those blind spots? O grande paradoxo é que grandes pensadores produzem também grandes paradoxos. E a ideia é exatamente se perguntar, não, enfim, desprezar o Du Bois por conta desses paradoxos, essas contradições, mas entender exatamente quais são as razões por trás dessa cegueira que ele tem em identificar em outros países aquilo que ele identificou nos Estados Unidos. Well done. Thank you very much. Thank you, Michael. Super obrigado por essa fantástica apresentação. E agora a gente, se vocês tiverem ainda tempo, a gente pode passar para uma sessão de questões. O que vocês acham? Pode ser assim? Mas podemos tentar colher aí 2 ou 3 questões e o Michael responderia. Fiquem à vontade. Sem questões? Não é possível. Professor Yves Cohen, por favor. Thank you. Thank you very much. It was fascinating. I would have one question. How is your study differing from what is already written about Du Bois? For example, there is a very important, I think, book of a black sociologist, historian, Tom Holt, on politics, race, and culture. Du Bois. How did you build your approach? O professor Yves perguntou como o trabalho do Michael de interpretação sobre Du Bois se diferencia de outras abordagens. Yeah. Ele citou um autor, eu não conheço. I mean, the literature on Du Bois is like a huge library. Every discipline has their perspectives, and there are some amazing biographies. David Levering Lewis is the most famous. 2 Pulitzer Prize-winning volumes on Du Bois. Not very political. There are lots of political biographies. But anyway, what is distinctive about... I'm playing a political game here. Because Du Bois in sociology is appropriated as what? As the Philadelphia Negro and the souls of black folk. They don't want to talk about Black Reconstruction. They don't want to talk about the latter essays on imperialism. What do they say? They say Du Bois became a Stalinist and we should therefore ignore what he ever said. But he became a Stalinist for political reasons. And the point is that these are debates that take place within disciplines, and I'm fighting that battle to look at the whole history of Du Bois, not just picking out what I
the fruit on the lower branches. Na verdade, o Michael diz que ele se posiciona politicamente porque existe muitos conflitos em torno dessa questão do Du Bois, né? Então, por exemplo, a sociologia se apropria do Philadelphia Negro, que é um livro, enfim, mas muitos desprezam o restante da obra do Du Bois porque consideram que ele se tornou stalinista. E o Michael está tentando oferecer uma perspectiva mais global, que não se fixe, né, num único. Du Bois is a terrain of struggle. The works is a terrain of differing perspectives, and the Marxist perspective often gets sidelined in at least the sociology of Du Bois. He's seen to be the founder of U.S. sociology, but U.S. sociology is pathetic. I mean, the Chicago school is not it's an insult to compare Du Bois with Robert Park, but that's what they do. So it's a battle on his terrain. So that's what we're in the business of. Ele diz que a obra do Du Bois é um campo em disputa, em luta, enfim, que existe essa possibilidade de alinhamento entre o marxismo e a sociologia, mas ao mesmo tempo a sociologia nos Estados Unidos é patética, enfim. E aquilo que se apropria, né, do Du Bois, que é a escola de Chicago, os campos de estudos urbanos, né, enfim, não é uma boa alternativa. Você e depois você pode ser? Very recently, we have in a Marxist magazine here in Brazil, a revista da magazine from Unicamp, some works of Du Bois and the Marxism of Du Bois. And the last text is his text, his letter to enter the Communist Party of the United States. So how did he engage in the Communist Party? Ele perguntou a respeito, enfim, basicamente sobre como que o Du Bois se envolve, né, com o movimento de direitos civis na década de 60. Citou uma revista, a Crítica Marxista, né, que publicou recentemente textos do Du Bois, e em especial a carta onde ele declara que se filia, né, ao Partido Comunista dos Estados Unidos antes de ir para Gana. Yeah, good question. Yeah. Communist Party. He joined the Communist Party in 1961, just before he went off to Ghana. Ele entrou no Partido Comunista em 61, um pouquinho antes dele ir para Gana. He always refused to be a member of the Communist Party. Ele sempre se recusou a ser membro do Partido Comunista. He had a lot of argumentation against the Communist Party. Ele teve muitas críticas ao Partido Comunista. He thought the Communist Party was using black African American proletarians as shock troops in the revolution, sacrificing them for some revolution which Du Bois was not completely convinced by. Ele achava que o Partido Comunista nos Estados Unidos queria usar os trabalhadores negros como uma espécie de bucha de canhão na guerra de classes. I think he became a member of the Communist Party like thumbing his nose at the US state. Ele acha que a entrada do Du Bois no Partido Comunista dos Estados Unidos foi uma espécie de esnobada que ele deu no governo dos Estados Unidos. This was a period of intense anti-communism, 1961. Era um período de intensa atividade anticomunista nos Estados Unidos. So, and he says in the letter, basically, I now believe much more in my Marxism, but I never learned Marxism until 1928, then when he was, 60 years old. Ele diz que nunca tinha... Ele reconhecia melhor, né, o marxismo dele, nessa carta, né, o marxismo dele, mas que ele nunca tinha realmente lido Marx, ou literatura marxista, até 1928. So it shaped all this stuff here. His Marxism shaped that. But he said he can't reconstruct everything else. He can't begin again. He's just too old. He's 94 or 93 when he signs the letter.
But, you know, he's been very influenced by Marxism, and he blames his teachers in Harvard and in Fisk and in Berlin for not teaching him Marx. Ele diz que ele não podia, enfim, recuperar todo o tempo perdido, que ele assina a carta, né, de adesão ao Partido Comunista quando ele já tinha 94, 95 anos, enfim, já estava bastante velho. E ele, enfim, acabou colocando a culpa, culpando, né, os professores dele em Berlim de não apresentarem Marx para ele. So, in regard to civil rights, that's another interesting question. Em relação aos direitos civis é uma outra questão. So we're interessante. talking about 61 is when he leaves, 1961. He dies in 63, which is on the eve of the March on Washington, in a sense, it's the height, you might say, the climax of the civil rights movement. But of course the civil rights movement began much earlier, and he was involved in working with youth movements, African-American youth movements in the southern states. Em 61 ele parte para Gana, em 63 ele morre, e em 63 começa a acontecer as marchas, né? Em 63 tem a marcha sobre Washington, que é uma espécie de ponto culminante do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Mas antes disso ele tinha se envolvido com a organização dos trabalhadores, dos jovens negros nos Estados Unidos. But it was more like he was writing. He's an intellectual of the civil rights movement. Ele era um intelectual dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele escrevia sobre os direitos civis nos Estados Unidos. But anyway, that's a very interesting part of his life, the 1950s. He's lost his passport. He's stuck in New York. He can't move. And so his movement, he's being watched all the time. Na década de 50 ele perde o passaporte dele, ele fica, enfim, aprisionado em Nova York. Okay. Foi um período muito interessante da vida dele, mas ele não podia se mexer, não podia se movimentar. There were some other hands up, yeah. Oh, yeah. Thank you very much for your lecture. It was great. So my question is, so there is this movement to include Du Bois in the canon of sociology that's already quite consummated. My question is, beyond all the merits of this inclusion that you showed perfectly, my power of the American canon, American sociology, to make that thing as the mainstream, and I think like in Brazilian sociology, we have quite some sociologists, early sociologists, especially racial segregation and all these things too here, and we could also include that in our canon. So my question is, how do you see, with this inclusion of Du Bois in the canon, the translation and incorporation of this American canon in other countries, and how we can use that, or I don't know, broadly speaking, for thinking about sociology beyond the U.S. context? Thank you. A pergunta é mais ou menos assim: existe esse esforço, né, enfim, de incorporação de Du Bois ao cânone da sociologia, né, e nos Estados Unidos, e já está bastante estabelecido no sentido de que é bastante conhecido, né. A sociologia brasileira também, desde o início, né, tem também intelectuais que podem ser considerados intelectuais à altura, né, dos clássicos, e que poderiam ser incorporados também no cânone da sociologia. Então, como o Michael vê, é isso? Como ele percebe essas correlações possíveis, ou seja, de pluralização do cânone da sociologia por intermédio da incorporação desses intelectuais negros. Yeah, that's a very good question too. And I would love to give a talk on that, but I won't. Let me answer it in two ways. First, what do you do with Du Bois? There are four possibilities. You can, if you're an old guy like me, you might say, I've been teaching classics, Marx, Weber and Durkheim forever. I'm not going to change now, but I'll add Du Bois. Just add on another one, and perhaps I'll add on some feminists, and so on and so forth. That's a sort of restoration perspective. Existe uma perspectiva
restauracionista em que, por exemplo, pessoas velhas como ele fariam mais ou menos o seguinte. Bom, em termos dessa incorporação, né, de Du Bois no cânone. Bom, eu ensino Max Weber de Durkheim desde sempre, então eu vou acrescentar uma aula sobre Du Bois, assim como eu acrescento uma aula sobre feminismos, etc. É uma perspectiva restauracionista, né? Ou seja, de acrescentar o Du Bois ao cânone ou às aulas, né? Another way is to say the canon, waste of time, narrow, didn't get race, and some will even say extend to Mark Weber and didn't get imperialism, has all these historical blind spots because of who these people were, these white male Europeans. Get rid of them, have a revolution, and have Du Bois as the canonical figure. Uma outra perspectiva. Revolution. Uma outra perspectiva, que seria a perspectiva revolucionária, seria dizer mais ou menos assim, olha, o cânone da sociologia não serve para nada, ela é formado basicamente por intelectuais brancos e não tem nada a dizer sobre a questão racial, etc., e que Du Bois é o grande sociólogo que deveria substituir todos os outros e ele se transformar numa espécie de cânone. A third perspective is, let's get rid of all canons. Canons are terrible. They're too limiting. Let us... 1,000 flowers bloom, and everybody be in the canon. A terceira perspectiva seria dizer, olha, o cânone não serve para nada também, então vamos acabar com o cânone ao invés de transformar o cânone e vamos deixar, enfim, milhões de flores florescerem sem se preocupar com o cânone. My own position is none of those three, but is to reconstruct the canon. The canon is not fixed, it changes over time. It has changed and will change. And so my view is that you bring Du Bois into a conversation with Marx, Weber and Durkheim. Marx, Weber and Durkheim may not survive the conversation, but bring them into the conversation. Think about how we will reread Marx, Weber and Durkheim. So, yeah, I'm a bit conservative. This is a sort of reformist position, reconstruction. O Michael está dizendo que a perspectiva dele é de reconstrução do cânone, né, trazendo o Du Bois para uma conversa com Marx, Weber e Durkheim. Ele diz que isso não é muito revolucionário, mais reformista, né, mas que pode ser interessante. But you have to see the canon as not just these individuals, but they're in a relationship with one another. It is a conversation among the members of the canon. And so you have to put Du Bois into that. It's not just a matter of adding somebody, but putting them into serious conversation. Essa perspectiva não é apenas uma perspectiva de acrescentar Du Bois ao cânone, mas de colocar o Du Bois numa conversa séria com os clássicos da sociologia, né? Os clássicos podem, ele tinha dito antes, podem não sobreviver a essa conversa, mas de qualquer maneira tentar trazer e estabelecer uma relação entre eles. And that has the which choice you make has implications for the consequences in other countries of what happens in the United States. A forma como That's part of the global inequality in knowledge production and dissemination. A forma como você aborda, então, essas perspectivas de se relacionar com a obra do Du Bois, né, tem implicações sobre a maneira como você vai tentar fazer o mesmo em países diferentes, ou tentar reconstruir o cânone, ou revolucionar o cânone, enfim, essas quatro perspectivas em diferentes contextos. It's a long story, but let me give you one example. Inasmuch as the Du Bois that sociologists in the United States appropriate is the early Du Bois, the conservative Du Bois. A sociologia nos Estados Unidos, uma história, né? A sociologia nos Estados Unidos apropriou do Du Bois lá do começo, né? Do primeiro Du Bois, que é um Du Bois mais conservador. That has consequences if that is what is exported to Brazil, to India. So, yeah, and each part of the world, if they're interested in Du Bois at all, will appropriate their own Du Bois and will have to, at this moment in history, decide what to do with the canon. E essa interpretação tem consequências a respeito da maneira como Du Bois é exportado para outros países, né? Ou seja, se você exporta um Du Bois conservador, né, isso vai ter consequências nos outros países. What surprises me is how, in a sense, the canon is often stronger in countries outside the United States than it is within the United States. I mean,
what do you do in classical theory in the great University of Sao Paulo? O que surpreende o Michael é que o cânone ele é muito resistente no mundo, enfim, em outros países. Ele é mais resistente em outros países do que nos Estados Unidos, por exemplo. Ele questiona o que a gente está fazendo aqui na grande Universidade de São Paulo. A gente está, de fato, defendendo o cânone com incidentes. But this is a really important question, to really discuss this really seriously. Do we want to, ask those 4 questions. Look, poses those 4 possibilities. This is a great moment in which there can be a sort of divide, in which people decide to have their own canon. But then the elite in these universities around the world have an interest in attaching themselves to the United States, because the United States dominates the disciplines, because there are more resources in universities in the United States. So you can't think about this without understanding the global production and dissemination of knowledge and the political economy. So this is really a absolutely crucial question. I'm always shocked how people get attached to Marx, Weber and Durkheim in all sorts of strange places. Existe... Enfim, essa questão da produção global do conhecimento, né? Isso tem a ver, por exemplo, com o fato de que nos Estados Unidos você tem muitos recursos, né? E outros países acabam se vinculando, ou se aferrando, né, ao cânone exatamente para tentar se vincular aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm muitos recursos para a produção de conhecimento. E talvez essa seja uma das fontes, né, do conservadorismo e dessa reprodução do cânone de maneira tão acirrada. Eu não percebi nenhuma mãozinha levantada. Mais alguém? You had a question that must have some gender equity here. Okay, I'm gonna add something. At some point you said his perception of stratification wasn't very good, like in other countries. But isn't that like a bold decision to think like he could identify those stratifications because he didn't live in those countries? It's very hard to comprehend like that. So that's my question, like, why would someone expect him to do it? A questão é mais ou menos a seguinte: o Du Bois ele tinha esses problemas de percepção de outros países, enfim, em relação à estratificação, porque, entre outras coisas, ele possivelmente, né, uma explicação para isso é de que ele morava nos Estados Unidos, mas ele não fazia pesquisa em outros países, né? É difícil você perceber a estratificação social em outros países se você não está fazendo pesquisa em outros países. That's a good question to end on. Yeah. É uma boa questão para a gente acabar aqui com a nossa sessão. It's really right. He went to Africa once in his life, mainly because of his politics. He wanted to go to South Africa. They would not let him in because this was apartheid time. Ele foi para a África uma vez, motivado por questões políticas. Ele queria ir para a África do Sul, mas ele não foi possível, não foi permitido ele ir para a África do Sul por conta do apartheid. He did go to Liberia in 1923. Ele foi para a Libéria em 1923. He was actually the representative of the president of the US. Ele era o representante do presidente dos Estados Unidos na época. There was a change in regime. Tinha uma mudança do regime. Now Liberia was, of course, populated. The colonizers were African Americans. Como a gente sabe, a Libéria foi colonizada por negros americanos, afro-americanos. And because they were African Americans, he was sympathetic towards them. E porque eles eram afro-americanos, eles eram simpáticos a ele. And he didn't think that African Americans can be colonizers. Ele não pensava que os afro-americanos poderiam ser colonizadores. There were African Americans, and then there were the Liberian population that was being colonized by African Americans. Mas existiam os afro-americanos que estavam colonizando os liberianos, que já existiam no local. Mas ele não achava que os afro-americanos poderiam ser colonizados. So he was sympathetic to the elite because this was, at his time, his rather patronizing or paternalistic view towards Africa. I am from an imperial nation, well educated, and we are to be the advisors for the independent African countries. Então, ele tinha essa visão meio paternalista, né, de que ele era educado, etc. e tal, e que ele poderia ajudar, enfim, o desenvolvimento da Libéria.
And I could go through many examples. Just give me one more. India. Ele poderia citar muitos exemplos, mas ele vai dar um outro exemplo, que é a Índia. He was infatuated by India and its history, its civilization. Ele era muito Infatuated. He was obsessed. He was. Ele era obcecado por essa cultura indiana. And he thought that independence coming in 1947 was a major event, world historical event. Ele percebia que a independência da Índia em 47 era um acontecimento em escala mundial. Enthusiastic supporter of Nehru and Gandhi. Ele apoiou entusiasticamente Nehru e Gandhi. Today, in India, people talk of Du Bois, insofar as they do, they associate him with a fellow called Ambedkar, who was basically concerned about the anti-caste movements. Ele, na Índia hoje, para as pessoas que debatem Du Bois na Índia, ele é muito associado a uma figura chamada Ambedkar, que é uma pessoa muito ligada à questão do sistema de castas. Anti-caste. A questão da crítica às castas. You see, Nehru and Gandhi were interested in national independence from Britain. Ambedkar was worried about what that post-colonial world would look like and emphasized the internal differentiation along caste lines. Nehru e Gandhi estavam muito interessados no movimento de independência da Índia, mas Ambedkar estava interessado em como, depois da independência, a questão das castas iria ser interrelacionada e resolvida. And there was two letters exchanged between Ambedkar and Du Bois. E tem duas cartas entre eles, Ambedkar e Du Bois. Of no significance, really. But sem importância, na verdade. But Du Bois was always associated in his study of the United States with the idea of the color caste, which defined racial order. So they assumed that that was what his analysis would be of India, but it wasn't. He doesn't take the analysis in Black Reconstruction to, and the material is there if he wanted to find it. And I think that's the ambiguity of his imperialist position, that he's a racialized subject in an imperial country and he's looking for anti-imperial struggles, and Nehru and Gandhi represented that anti-imperialism, misses the class stratification, caste stratification, ethnic stratification in those very same countries. It's a very interesting paradox. But he actually, in many cases, changes his mind, as he did with Brazil. But I don't think it's a matter of ignorance. I think a matter of his his positionality. His positionality in the United States as part of an imperial order. Anyways, these are a very fascinating. I think it's important to begin to try and delve into these paradoxes of Du Bois, of any theorist, but Du Bois in particular, because he was so involved politically. You could see how he came to the conclusions that we might now question. He's so different from Frantz Fanon, who sees strategy. You know, his Frantz Fanon. You're going to have to summarize this, or perhaps not. Frantz Fanon sees anti-coloniality and post-coloniality precisely in the relationship between race and class, just as Du Bois saw it for the United States. But Du Bois doesn't follow the Fanonian project when he begins to analyze Africa. And it's true he wasn't in Africa, but that is not an adequate answer, I'm afraid. Então, a questão, assim, é mais ou menos a seguinte. O Michael está argumentando, né, que a questão dessa relativa ignorância não é uma questão de ignorância do Du Bois a respeito de outros países, né? Tem a ver mais com a posicionalidade dele, ou seja, derivado do fato de que ele é um sujeito racializado num país imperialista, num país imperial. Então ele adota a perspectiva anti-imperialista em primeiro plano, vamos colocar assim, né? Ou seja, por exemplo, na Índia ele prefere apoiar Nehru e Gandhi do que Ambedkar, que explorava mais aquilo que ele próprio havia explorado nos Estados Unidos, que seriam aquelas tensões derivadas da estratificação da desigualdade, enfim, no interior dos próprios países, do próprio país, no caso dos Estados Unidos. Ele é muito diferente nesse sentido do Frantz Fanon, né? O Frantz Fanon, ele observa a ordem colonialista, imperialista e pós-colonial
observando exatamente esses conflitos, essas tensões entre as classes, entre a relação entre raça e classe no interior dos países, no caso do Fanon, né, enfim, analisando os países africanos, né, de uma forma mais, inclusive, próxima, né, daquilo que seria o Du Bois analisando os Estados Unidos, né? Enfim, mas essa é uma conversa que pode ser fonte de inspiração, enfim, para que a gente possa explorar melhor essas questões no futuro. Obrigado. De nada. Então é isso, gente. Já temos aqui 8h10 da noite. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que foi um prazer estar aqui com o professor Michael Burawoy nessa palestra fantástica sobre Du Bois. Eu vou fazer um esforço redobrado de tentar vender o projeto da tradução de Darkwater para alguma editora que queira realmente assumir essa tarefa. Eu sei que existe uma tradução quase pronta de Blackwork Construction in America, que vai ser lançada nos próximos meses, o que é um grande acontecimento nos estudos, enfim, para as pessoas que se interessam por Du Bois aqui no Brasil, mas eu não conheço nenhuma tradução de Darkwater vindo, enfim, então eu acho que pode ser uma ótima possibilidade. Vamos ver o que dá para fazer e vocês me cobrem isso no futuro. Obrigado, Michael, por essa excepcional apresentação. Okay. Valeu, pessoal. Obrigado.